Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Então já deixe seu like se você é novo pela primeira vez, compartilhe nossos vídeos com seus amigos e também se inscreva aqui no nosso canal. Flamengo contra o Goiás. A vitória em si já é importante para dar uma acalmada, mas há pontos positivos além do resultado, além dos 3 pontos, para a gente debater aqui. Tô mentindo, Marcela Rafael? Boa noite. Fala, Mota, tudo bem? Boa noite pra você, boa noite também para os fãs de esportes. Olha, foi um bom jogo. Será que é o suficiente? A gente consegue ver o Flamengo caminhando agora para o time que o Sampaoli sonha em ter? Isso é uma pergunta para os nossos comentaristas. Estou ao lado do André Kfouri e da Mari Pereira. Boa noite, André, tudo bem? Tudo bem, Marcela, Mari, Felipe, uma ótima noite a todos e todas que nos acompanham. Olha, eu achei que foi mais do que um bom jogo. O resultado era urgente, o Flamengo não poderia deixar de ganhar esse jogo no Maracanã contra o Goiás para ter tranquilidade para trabalhar. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro é Bahia fora, com um estádio lotado, em especial no Nordeste. Sim. Mas é um ambiente que promete ser também muito inflamado pela torcida do Bahia. Obviamente, mais de 40 mil ingressos já vendidos, etc. Então o Flamengo precisava ter uma vitória em primeiro lugar e depois seria ótimo, claro, que essa vitória fosse acompanhada de uma atuação que deixasse o público que foi ao Maracanã hoje esperançoso. E para responder sua pergunta, será que esse jogo fez com que o Sampaoli estivesse mais perto de montar o time que ele quer, a equipe que ele deseja, Sim, em termos de desempenho e tal? Eu digo que sim. Ele mais uma vez mexeu na escalação, hoje o goleiro foi outro, entrou o Vitor Hugo, Bruno Henrique acabou participando de um tempo do jogo que provavelmente era maior do que o planejado, sim, porque o Pedro se machucou na cobrança do pênalti do 1-0 logo no começo, ele teve um problema muscular. Arrascaeta em campo, azucrinando a defesa do Goiás até o final. O jogo foi bem aberto no final. E o Flamengo fez um jogo muito bom contra um adversário inferior, tecnicamente, sem dúvida. Mas o Flamengo hoje passou no teste. O teste era importante e o Flamengo foi aprovado. Eu gostei desse Flamengo hoje também. Achei que foi um jogo bastante agitado, Mari, e com algumas coisas que parecem surgir como resposta, né? A gente tava... O que vai acontecer com esse Flamengo? Me parece que algumas cartas do Sampaoli são quase definitivas, estão na mesa mesmo para a gente acompanhar. Sim, tudo bem, amigos? Boa noite. Boa noite para o fã de esportes que nos acompanha. Sim, e eu acho curioso que a gente se acostumou ao longo, principalmente das últimas temporadas, de ver um Flamengo muito produtivo pelo meio, né? Passando muito por esses jogadores, claro, principalmente depois por conta da lesão do Bruno Henrique. Então, isso passando muito por esses jogadores mais centralizados, né? De aproximação, enfim. E com o Sampaoli encontrando um jogo muito interessante pela esquerda com o Everton Ribeiro, com o Cebolinha por ali, né? Sim. Eu até comentava com o Felipe na redação onde que é esse encaixe agora para o Bruno Henrique. sim. Porque ele entra hoje numa necessidade, né? Claro, o Flamengo perde o Pedro e aí o Bruno entra numa necessidade e ele entra mais centralizado, porque o lado esquerdo já está muito bem definido, né? Por enquanto ali as coisas acontecem por ali. Mais um jogo em que o Flamengo consegue um pênalti por aquele lado, justamente nessa associação de Everton, Cebolinha com Ayrton Lucas. E aí a gente vê jogadores importantes caindo por ali também para fazer parte dessa construção, com às vezes o Arrascaeta, menos o Everton Ribeiro, mas também passa por ali, o Bruno Henrique se aproximando. Então eu acho que é um Flamengo que já tem traços de Sampaoli, sim. Sim. E acho que pontualmente alguns jogadores também que fazem parte desse novo ciclo e que estão sendo importantes, e para mim o Cebolinha ganhando espaço. Pois é, a gente começa a ver um Flamengo também com nomes, né, diferentes, começando a ter uma cara mais de Sampaoli. Quando a gente olha a escalação, já é uma escalação que começa a ser modificada já nos últimos jogos, André, mas claramente uma escalação diferente do que a gente estava acostumado, né? Agora Everton, Cebolinha por ali, tudo bem que o Everton Ribeiro consegue a titularidade, mas o Vidal vai para o banco, tem o Eric Pulgar, que eu acho que já ganhou a titularidade. Hoje foi bem. Hoje foi bem mais uma vez, pelo lado esquerdo
é importante também que a Mari fale, mais um bom jogo do Ayrton Lucas. Isso. Pelo lado direito, eu acho que ainda precisa ver o que é que vai fazer com a lateral direita, mas eu queria que você falasse se esse time é o time ideal, com esses nomes, lógico, com que ele tem à disposição. Hoje o Gabigol não estava à disposição, estava com o terceiro cartão amarelo. E Marcela, com esse treinador não haverá escalação daquela decorada. Eu acho que o Sampaoli é um técnico que já se formou num futebol, na cabeça dele, né? Diferente desse que buscava que o torcedor soubesse decor do goleiro ao camisa 11, aquela coisa assim. Isso não existe no futebol que o Jorge Sampaoli entende, sente e prega. Então ele vai sempre escalar conforme, óbvio, primeiro lugar, né? Não tem como fugir, o que está disponível. Segundo lugar, onde é o jogo, contra quem, as características do adversário, o momento que o elenco atravessa, os próximos jogos. Então, é uma maneira de manejar o elenco que ele sempre utilizou, seja em clube. Em seleção, a situação é diferente, porque o trabalho é mais pausado, né, e os jogos são mais distanciados. Mas em clube, ele vai sempre tentar manter-se fiel a um jeito de jogar, independentemente das escolhas. E é por isso que o trabalho dele talvez demore um pouco mais a engrenar, porque ele vai tentando com as escolhas que ele vai fazendo. E ele não tem problema em sacar jogadores, em não permitir que determinadas figuras se sintam titulares. É assim que ele vai trabalhando na rotina do dia a dia e nas escalações na hora da competição. Hoje ele tentou mais uma vez com outros nomes, todos esses citados até agora há pouco pela Mari, por você, foram jogadores de destaque individual numa noite em que o Flamengo coletivamente foi bem também, não por coincidência. O Ayrton Lucas talvez seja o único jogador do Flamengo num nível constante de boas atuações, independentemente de tudo que aconteceu com o Flamengo desde o início da temporada. Hoje ele teve uma parceria com o Cebolinha, o Everton Ribeiro fez um gol, que são poucos os jogadores aqui no Brasil, no mundo até, que tem a confiança para tentar e a categoria para acertar. Ele fez um lindo... E o Vitor Sá também. Foi o contrário, né? Só mudou a perna. Exato. É verdade. A gente tem que valorizar, porque do Everton Ribeiro não é que se espera um gol assim. Quando ele faz um gol assim, a gente fala, esse é craque, esse é acima da média. O Vitor Sá, não estou fazendo uma crítica a ele pode nos mostrar exatamente esse tipo de convicção um pouco mais para frente, mas o fato de ter tentado e ter conseguido mostra que ele também tem essa categoria. A gente está dando esse panorama geral e, obviamente, existem coisas bem específicas para a gente começar a explorar. O André falou, Mari, sobre essa coisa de, com o Sampaoli, não imaginar um Flamengo do 1 ao 11, assim, definitivo, daquele que a gente vai analisar, de forma decorada. Mas óbvio que a gente vai saber, talvez, quem está na primeira fila e quem está na segunda, mesmo que joguem e se dividam. Eu queria explorar o Cebolinha com você. De um ataque que a gente sabe que sempre foi difícil arrumar vaga para alguém ali. Ele, nesse começo de trabalho, está virando titular e que os outros se virem, ou ainda não é assim? Eu acho que sim, eu acho que sim, justamente porque acontece muito por aquele lado do campo, as chegadas